Boa tarde a todos. Iniciaremos agora com a nossa aula de hoje, abordagens sindrômicas das ISTs, destinada aos alunos do quarto período do curso de medicina da FUNORTE. A abordagem sindrômica, ela vai preconizar protocolos para diagnóstico e tratamento padronizados e vai ser útil justamente no diagnóstico precoce e no tratamento de forma padrão, porque como a gente vai ver aqui na epidemiologia, a OMS nos traz esse dado aqui, é um pouquinho antigo, então com certeza já até é mais do que isso agora, e diz que mais de 1 milhão de pessoas adquirem um IST diariamente. Anualmente, 500 milhões de pessoas vão adquirir uma das ISTs curáveis. 530 milhões são infectadas com herpes genital, que é um IST não curável, e fica no organismo e pode predispor a reinfecções, né? E 290 milhões de mulheres são infectadas pelo HPV. E, além disso, a gente tem um outro dado alarmante que chama atenção, que é o rápido aumento da resistência da Neisseria gonorreia aos antibióticos, reduzindo muito as opções de tratamento. Essa figura aqui é interessantíssima porque ela vai mostrar as barreiras entre a pessoa que chega com uma infecção sexualmente transmissível até chegar na cura. Então vão ter várias barreiras, vários degraus que vão se perdendo em uma parcela significativa dos pacientes. Então, de um universo total, essa linha verde escura aqui de pessoas com IST, uma boa parte delas, cerca de 50% a 60%, vão ser assintomáticas. Então, aqui você já se perde aqui uma parcela significativa de pacientes que, por não ter sintomas, não vão buscar o atendimento e não vão receber o tratamento adequado. Dos sintomáticos, a gente percebe que nem todos buscam atendimento. Então, mesmo a pessoa tendo o sintoma, a manifestação, não são todas que vão buscar atendimento. E, além disso, aqueles que buscam atendimento, nem todos têm feito um diagnóstico e um tratamento adequado. Então, a abordagem sindrômica vai atuar aqui nesses dois níveis, porque ela vai facilitar o diagnóstico e vai trazer os fluxos padronizados de tratamento. Daqueles pacientes que às vezes são corretamente tratados, uma parcela deles não vai fazer o tratamento completo, por questão de aderência, de tratamento ser longo. Então, tem mais um nível de perda aqui. E, além disso, tem a questão das parcerias sexuais, que muitas das vezes são esquecidas, não são convocadas, ou tem a questão também da dificuldade, né, de comunicação e da questão do relacionamento mesmo, né? Porque o parceiro vai ter aquele receio ali de comunicar, às vezes é casado, namora há muito tempo e acaba tendo essa questão aí pessoal mesmo, de dificuldade de comunicação e convocação dessas parcerias sexuais para serem tratadas. E aí, no final, a gente tem aqui a cura daquele grande universo ali de pessoas com IST, a cura está aqui, 20, 30% daqueles pacientes com IST. Como estratégias de prevenção e promoção, a gente sabe que as medidas que envolvem várias estratégias simultaneamente, que a gente chama de prevenção combinada, é o que tem de mais efetivo. Que isso envolve fornecer informação e educação em saúde e qualidade, oferta de preservativo masculino na rede, melhorar o acesso ao serviço de saúde, prevenção da transmissão vertical do HIV, da sífilis e das hepatites virais, vacinação contra a hepatite B e HPV, triagem de ISTs para populações-chave,
pacientes homossexuais, profissionais do sexo, travestis, transexuais e pessoas que usam drogas. Profilaxia pós-exposição ao HIV, sempre que indicada. Profilaxia pós-exposição às ISTs em caso de violência sexual. Testagem de rotina para o diagnóstico de HIV, sífilis e hepatite B durante o pré-natal. Tratamento das infecções prontamente realizado já no primeiro atendimento, quando assim for necessário. Condutas baseadas em fluxogramas, a abordagem padronizada, enfatizar a necessidade de adesão ao tratamento, comunicar o diagnóstico e fazer o tratamento das parcerias sexuais, mesmo que assintomáticos, e notificação da IST. Tem uma portaria a nível nacional, a 1271 de 2014, que traz algumas doenças que são de notificação compulsória, que a gente vai ver mais para o final. Quais que são as vantagens da abordagem sindrômica? Eu já até comecei a falar algumas, mas ela vai permitir o manejo rápido dos casos, já no primeiro contato do paciente com o sistema de saúde, melhora a cobertura do tratamento, uma vez que já é executado na atenção primária, permite introduzir medidas preventivas de promoção à saúde, inclui a oferta da sorologia de sífilis, hepatite e HIV, diminui a morbidade, o sofrimento com a doença, melhora a satisfação dos pacientes e é oferecido um tratamento padronizado. Quais seriam as possíveis desvantagens? A grande desvantagem é a utilização de antimicrobianos para tratamento de mais de uma doença, em pacientes que, às vezes, pode ser que tenha só uma mesma infecção. A gente vai ver isso bem no fluxograma de úlcera genital. Tendo a úlcera genital, no mínimo, você já vai ter que tratar sífilis e cancro mole. Já vão ser 2 antibióticos. E às vezes a clínica é mais sugestiva, por exemplo, só de sífilis. Mas se você for considerar a abordagem sindrômica, você vai tratar cancro mole também. E isso pode levar a custo do tratamento, tanto a nível de saúde pública, quanto a nível de saúde privada, pesar no bolso do paciente mesmo. Seja porque tem que usar vários antibióticos, ele vai ter que desembolsar mais, ou seja, até para o próprio Estado, caso esse antibiótico seja disponível na rede. E, além disso, vai exercer uma pressão seletiva para o desenvolvimento de cepas multiresistentes. Aqui a gente tem as grandes síndromes e os seus respectivos agentes. Aí na síndrome da úlcera anogenital, tem os seus agentes específicos, não vou falar assim especificamente aqui, citar, mas depois vocês dão uma olhadinha. Na hora do tratamento a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe também. A síndrome do corrimento uretral vaginal, seus agentes, a DIP e a verruga anogenital. Então, vamos agora passar a falar um pouco mais de detalhe dessas síndromes, dos fluxogramas e também de como é o tratamento. Então, a úlcera genital, algumas fotos ilustrativas, ela vai abranger aí desde o herpes, que vai gerar essas lesões vesiculosas ali naquela primeira figura, até a sífilis e o cancro mole, que normalmente vai levar a lesões ulcerativas. O paciente chegou com queixa de úlcera genital, procede-se a anamnese, exame físico, avalia-se as lesões, e aqui a primeira pergunta que surge é: tem história ou evidência de lesão vesiculosa? Se sim, se teve essa história, mas mesmo que no momento não tenha a vesícula, você já vai tratar herpes. E se não tem lesão vesiculosa, você vai tratar sífilis e cancro mole. Se teve a história de vesícula, mas agora está com úlcera, você vai tratar herpes, sífilis e cancro mole. E temos ainda mais um detalhe que é o que? Se essa lesão for uma lesão já mais subaguda, crônica, com mais de 28 dias, 4 semanas, além de tratar sífilis, cancro mole e se tiver tido vesícula, herpes,
você vai considerar fazer a biópsia para diagnóstico diferencial com neoplasia intraepitelial vulvar e ainda vai ter indicação de fazer tratamento para donovanose. A exemplo de todas as ISTs, orientações gerais, aconselhamento, oferecer sorologias, vacina contra hepatite B, enfatizar a importância da adesão ao tratamento completo, notificar, convocar parceiros e agendar retorno. Então, essas são recomendações comuns para todas as ISTs. Aí eu vou já deixar elas faladas aqui agora, porque elas vão aparecer em todos os slides, nos outros eu nem vou citar para não ficar repetitivo. E em caso de herpes, que se for tratar só herpes, você vai pedir essa sorologia e se o paciente volta com o resultado reagente, você vai fazer o tratamento, obviamente, para sífilis também. E no caso de terem lesões ulcerosas múltiplas com soroprevalência de herpes na sua comunidade maior que 30%, mesmo que seja úlceras, você também vai tratar herpes juntamente da sífilis e do cancro mole. Aqui na nossa região, a prevalência é em torno de 50% a 60% de herpes. Então, a alta prevalência aqui está bem indicado, mesmo que você se depare só com úlceras múltiplas, você pode fazer o tratamento empírico para herpes também. Como que é o tratamento para essas doenças das síndromes de úlcera genital? O herpes, na primeira infecção, você vai fazer uso do aciclovir, 400 miligramas, ou 2 de 200, que é o que tem na rede, de 8 em 8 horas por 7 a 10 dias. Na segunda infecção em diante, nas recorrências, aciclovir, 400 miligramas de 8 em 8 horas por 5 a 7 dias. O tratamento tópico ele tem uma baixa evidência científica, mas ele pode ser feito de forma adjuvante. Às vezes os pacientes querem, gostam, ali, acham que vai melhorar mais com um cremezinho, e às vezes a gente acaba prescrevendo mais por insistência do paciente. A gente usa a ciclovir a 5% na forma de creme, mas não tem muita evidência científica de que realmente ajude. O que melhora mesmo é o tratamento sistêmico. Esse esqueminha aqui, a gente está falando de úlcera genital, mas ele vale também para herpes labial, é o mesmo esquema. A recorrência, no caso de herpes, é definida como 6 ou mais episódios no ano e deve ser feito manejo com aciclovir de 12 em 12 horas, e a duração é prolongada, de 6 meses até 2 anos. O aciclovir é uma droga segura na gravidez, pode ser usado desde o primeiro trimestre e devem ser investigados, no caso de recorrências, fatores sistêmicos, né, que estão predispondo essa recorrência, como diabetes, HIV, imunossupressão, uso de corticoides. Sífilis e cancro mole, a gente vai ter como opções terapêuticas a penicilina benzatina, famoso bezetacil, a dose, no caso de sífilis primária, que é aquela sífilis que a gente vai se deparar com a úlcera propriamente dita, né? 1.200.000, sendo 2 ampolas, então dose total de 2.400.000, e é realizada uma em cada glúteo e é uma aplicação só. E a azitromicina vai ser utilizada para cobrir o cancro mole, 2 comprimidos de 500, totalizando em 1 grama, em dose única também. Outra opção seria a ceftriaxona de 500 em dose única no lugar da astro. Normalmente, se a gente for usar ceftriaxona, a gente prescreve de 1 grama. Na prática é mais fácil de encontrar nas farmácias, é de 1 grama. E, inclusive, mais barata também. A segunda opção seria a bezetacil, da mesma dosagem, com ciprofloxacino no lugar da azitromicina. E no caso de paciente alérgico à bezetacil, pode-se usar a eritromicina de 6 em 6 horas por 15 dias, porém com uma eficácia extremamente inferior à da bezetacil. A donovanose e o linfogranuloma venéreo, o esquema de tratamento vai ser o mesmo, só que tem assim, uma diferenciação clínica entre uma e outra.
A donovanose, se comparada com o linfogranuloma, é bem mais comum. E você vai suspeitar de donovanose quando tiver uma úlcera persistente por mais de 4 semanas de evolução. E o linfogranuloma é uma úlcera persistente também, por mais de 4 semanas, mas é um quadro muito mais florido. Aquele paciente que faz uma linfadenite inguinal supurativa e às vezes até elefantise genital, com aquelas grandes varizes, principalmente em mulher, na região vulvar. Então é um quadro muito florido, muito feio, nunca vi na prática, só mesmo em figura de livro você percebe aqueles linfonodos supurados mesmo, com solução de continuidade da derme, da epiderme, um quadro bem feio. E o tratamento para as duas é a doxiciclina, de 100 miligramas, de 12 em 12 horas, até cura clínica, mas você vai utilizar, mesmo que cure antes, você tem que manter por no mínimo 3 semanas. A segunda opção seria o sulfa com trimetoprim, de 800 com 160 miligramas, de 12 em 12 horas, também da mesma forma, no mínimo 3 semanas, ou até cura clínica. Alternativamente, na segunda opção, a gente teria também a azitromicina, 1 grama por semana, 2 comprimidos de 500, por pelo menos 3 semanas. Passando para a nossa próxima síndrome, síndrome do corrimento uretral cervical. Paciente com corrimento uretral cervical chegou no seu consultório, você vai fazer anamnese, exame físico. Se for mulher, avaliar o corrimento cervical através de exame especular, avaliar os sinais de cervicite, se tem presença de muco ou pus, teste do cotonete para ver se tem friabilidade ou sangramento do colo. Aí, ser confirmado tudo isso, vamos para essa perguntinha aqui. Bacterioscopia disponível no momento? Normalmente não. Não temos como passar aquela secreção ali na lâmina e levar o microscópio. Essa bacterioscopia seria isso. Se tivesse como fazer isso, avaliar no microscópio, e a gente ia poder observar diplococos intracelulares. Se tivesse ausentes esses diplococos, a gente trataria só clamídia. Se tivesse presente, a gente trataria clamídia e gonorreia. Mas na nossa prática não tem disponibilidade disso. A gente já vai aqui para o fluxograma do não, e é sempre feito o tratamento para clamídia e gonorreia de forma simultânea. E esse tratamento é com ceftriaxona, 500 miligramas. Na prática, a gente, como eu disse, faz sempre 1 grama. Uma poliemia em dose única e a azitromicina, 1 grama, 2 comprimidos de 500 em dose única. Uma novidade desse protocolo de 2019, que antes permitia o uso da cipro para cobrir a gonorreia. Agora, devido à alta resistência, não é mais preconizado, e sim somente a ceftriaxona. E a segunda opção seria a ceftriaxona com doxiciclina no lugar da azitromicina. Em gestantes e nutrizes menores de 12 anos, pode ser feita a ceftriaxona em dose única com a eritromicina no lugar da azitro e da doxi, devido à questão da contraindicação da azitro e da doxi para gestação e lactantes. Síndrome do corrimento vaginal sem microscopia, que mais uma vez é o que a gente vai ter na prática, né? A gente não tem como avaliar a secreção no microscópio. Então, a paciente chegou com esse corrimento vaginal, passa anamnese, exame físico, passa espéculo, e aí avalia se tem sinais de cervicite, porque aí a gente já cairia naquele fluxograma ali de clamídia e gonorreia, caso tenha. Caso não tenha, seguimos no fluxograma de corrimento vaginal. Ele preconiza teste de pH ou teste das aminas, do hidróxido de potássio a 10%. pH maior que 4,5 e ou teste das aminas positivos, trataria vaginose e tricomonias. pH menor que 4,5, teste das aminas negativos, avaliar o aspecto do corrimento, se é grumoso, presença de eritrema vulvar, paciente normalmente fala de prurito, e se sim, trataria candidíase. Se não, se é um corrimento geralmente mais hialino, seroso,
esse provavelmente é um corrimento fisiológico e não requer um tratamento específico. Mas na prática não temos também teste de pH nem de KOH, então a gente vai muito pelo aspecto mesmo. Corrimento da vaginose, geralmente é um corrimento amarelo, esverdeado. Da tricomonas também. Na tricomonas pode ter as bolhas devido à movimentação do flagelo, produzir a aeração ali daquele corrimento. E às vezes tem no exame especular uma colpitezinha associada. Mas de qualquer forma, o tratamento é o mesmo para as duas, a droga é a mesma, a gente vai ver ali, e normalmente já cobre as duas. E se for aquele aspecto de corrimento leitoso, com grumos, aspecto de queijo coalhado, de leite coalhado, aí você vai tratar candidíase. Aqui seria, se fosse disponível a microscopia, esse material coletado ali do corrimento ia ser passado em lâmina, levado ao microscópio. Caso haja a presença de hifas, era bem estabelecido que é a candidíase, trataríamos a candidíase. Caso tenha os clucells, a gente trataria como vaginose, gardnerella. E caso tenha o protozoário flagelado, a gente trataria como tricomoníase. Tratamento para essas condições, a primeira opção para candidíase é o miconazol creme ou unistatina, via vaginal, à noite por 7 dias. E a segunda opção seria o fluconazol em dose única. Em caso de infecção recorrente, usar a segunda opção. Aqui a gente vê que às vezes é ruim a aderência ao tratamento, porque tem que usar 7 dias à noite, tem que fazer abstinência sexual. Mas eles preconizam esse miconazol aqui porque tende a aumentar a resistência da cândida ao fluconazol devido ao uso indiscriminado do fluconazol. Então, é um comprimido só, dose única, ajuda muito na aderência, mas em contrapartida, se usado de forma indiscriminada, vai levar a uma resistência cada vez maior dos funguinhos da cândida. Então, a gente usa mais só em caso de infecção recorrente. Nas gestantes e lactantes, não pode ser feito tratamento sistêmico, é sempre com miconazol ou unistatina aplicada à noite por 7 dias. E a recorrência aqui é definida como 4 ou mais episódios por ano, e aí sim está bem indicado fluconazol nos dias 1, 4 e 7, seguido de manutenção, uma vez por semana, por 6 meses. E a exemplo lá do herpes, investigar possíveis fatores sistêmicos, como diabetes, HIV, imunossupressão, uso de corticoides. Na vaginose e na tricomonas, a gente faz o tratamento com metronidazol, 5 comprimidos de 400 mg em dose única, ou 8 de 250 em dose única, que é o que tem na rede, é o de 250. Ou uma outra opção, tinidazol, 4 comprimidos de 500 em dose única. Segunda opção seria metronidazol, 250, 2 comprimidos de 12 em 12 por 7 dias, ou tratamento tópico com metronidazol gel via vaginal, à noite, antes de deitar, de 5 a 7 dias. A segunda opção, principalmente o metronidazol oral, normalmente é um esquema que erradica melhor tanto a Gardnerella quanto o Trichomonas, porém é de mais difícil adesão. Aí eles já indicam aqui, nesse caso, a questão da dose única devido a isso, para facilitar a adesão. E como é a mesma droga, então não teria tanto problema assim, em relação à resistência. De qualquer forma, é o mesmo antibiótico. Em gestantes e puérperas, pode ser usado no primeiro trimestre a clindamicina para vaginose, para Gardnerella, 300 mg de 12 em 12 por 7 dias, só que ela não cobre tricomonas. E após o primeiro trimestre, está liberado o metronidazol oral, de 8 em 8 horas, um de 250 por 7 dias. Em caso de recorrências, 4 ou mais episódios no ano, metronidazol oral, 2 comprimidos de 250, de 12 em 12 por 10 a 14 dias, ou o tratamento com gel vaginal, uma vez ao dia por 10 dias, seguido de manutenção
com aplicações semanais por 4 a 6 meses. Aqui dentro dos corrimentos, o único que realmente é considerado IST, acho que todo mundo sabe disso, mas não custa reforçar, é a tricomonas, que então deve ser feito tratamento dos parceiros sexuais. Os demais corrimentos não são considerados ISTs, que normalmente são micro-organismos que já têm uma participação, uma colonização na flora habitual da mulher. Fluxograma agora de DIP. Então, para a gente pensar em DIP, tem que ser uma dor pélvica de início recente, normalmente 3 a 5 dias no máximo. Se for uma dor com mais de 5 dias, o diagnóstico de DIP é menos provável. Pode ser que seja ainda, mas é menos provável. Então, chegou essa mulher com essa dor aguda, faz-se anamnese, exame clínico, ginecológico. Aí a gente chega aqui nessa perguntinha: tem sangramento vaginal, atraso menstrual, parto, aborto recente? Se sim, você vai investigar outras causas e considerar, dependendo da gravidade, encaminhar essa mulher até para o hospital, ou se for um caso que às vezes precisa ser investigado, mas não tão grave, encaminhar para um serviço de ginecologia. Mas se não, você vai seguindo o fluxograma, que vai trazer para nós outra perguntinha: quadro abdominal grave, defesa muscular, dor, descompressão do abdômen, febre alta? Se sim, você vai ter caracterizado aqui um provável até abdômen agudo, tem que encaminhar essa mulher para a referência hospitalar. Agora, se não, você vai seguir no fluxograma de suspeita de DIP e vai avaliar: teve dor à mobilização do colo, dor no toque vaginal? Se não, provavelmente não é DIP, então vai investigar outras causas para essa dor. Agora, se sim, você confirma a DIP, que teve os critérios de dor hipogástrica, dor ao toque, dor à mobilização do colo e tenha uma secreção vaginal. A gente vai ver os critérios ali mais para frente. Então, se sim, inicia o tratamento para DIP e faz reavaliação dessa paciente a cada 2, 3 dias. Ou até antes, caso ela piorar, você vai orientá-la a voltar antes. Se estiver tendo melhora, mantém a conduta e enfatiza a importância de aderir ao tratamento, que é de 14 dias. Se não está tendo melhora, ou até mesmo se tiver uma piora considerável, encaminhar para o hospital ou para um serviço de ginecologia. Uma DIP, por definição, ela é uma infecção polimicrobiana do trato genital superior. Então, pode envolver endométrio, trompas, ovários, até estruturas contíguas também. Pode gerar pelviperitonite, pode fazer uma perihepatite. Normalmente ela origina-se por ascensão de um foco genital inferior. Então, normalmente o paciente começa com infecção uretral, uma vaginose ou cervicite. Então, ISTs prévias, inserção de DIU, biópsia de endométrio, curetagem, são fatores que predispõem. Os agentes que vão gerar isso normalmente são sexualmente transmissíveis: clomídia, gonorreia, micoplasma, endógenos, pode ser a própria Gardnerella aí também. Então, normalmente é polimicrobiana mesmo. A maioria vai ocorrer como uma complicação de uma IST não tratada, e o pico de incidência é entre 15 e 24 anos, o que vai gerar uma grande morbidade reprodutiva. Por quê? Porque após um episódio de DIP, 50% das mulheres podem evoluir com infertilidade do fator tubário, 18% podem evoluir com dor pélvica crônica e 15% vão ter gravidez ectópica. Então, são números muito altos, e se justifica, então, dar muita importância e atenção para a DIP para fazer um diagnóstico e um tratamento precoce. Fatores de risco, alguns já citados: ISTs prévias, especialmente cervicites, ectopia cervical, que é de certa forma fisiológico nesse pico aqui de idade, devido a um hiperestrogenismo relativo, multiplicidade de parceiros, não uso de preservativo, uso frequente de duchas vaginais, por diminuir a flora protetora, e o tabagismo. Sinais e sintomas vão ser uma dor pélvica de início agudo, súbito, como eu falei. Geralmente, se a paciente chega com dor mais de 5 dias, normalmente é
pouco provável que seja uma DIP. Corrimento ou sangramento vaginal, dispareunia, canal cervical com corrimento, seja ele branco, amarelado, sanguinolento, dor à mobilização do colo e dos anexos, e os sinais de gravidade, que esses aqui são importantíssimos, porque na presença deles a gente tem que encaminhar essa paciente para o hospital, não é manejo mais ambulatorial na atenção primária. Uma paciente com febre alta, às vezes se for só uma febre alta isoladamente, às vezes a gente até não encaminha, mas se for só esse achado. Às vezes a gente inicia tratamento e observa mais de perto aí com 24, 48 horas. Mas qualquer um desses outros aqui isoladamente já são realmente outros sintomas ou sinais de gravidade mesmo. Que é a dor, a palpação com descompressão dolorosa, que já seria peritonite, náuseas e vômitos incoercíveis, que são aqueles vômitos que desidratam o paciente, geralmente 6, 8 episódios de vômitos em um turno, para ser caracterizado como vômito incoercível. Então, são casos aqui que realmente, com um desses outros sintomas aqui, já tem que encaminhar mesmo para o hospital, para uma hidratação venosa e para iniciar, às vezes, antibiótico terapia venosa. A tríade de febre, mais dor no hipocôndrio direito, mais náuseas e vômitos, são indicativas de perihepatite, pode acontecer em 15% dos casos de DIP, recebe esse nome de síndrome de Fitzhugh-Curtis, e a palpação de um tumor anexial doloroso sugere a presença de abscesso tubo-ovariano. E no toque, se percebido um abalamento doloroso no fundo de saco, sugere abscesso pélvico. Para fazer o diagnóstico clínico é necessário ter os 3 critérios maiores, que seriam dor hipogástrica, dor à palpação dos anexos e dor à mobilização do colo. Além dos maiores, um critério menor. Normalmente a gente vai fechar aí com o conteúdo vaginal ou secreção endoscervical anormal. Mas temos ainda outros critérios menores, que podem ser que estejam presentes. Se tiver qualquer um dos outros, também fecharia critério. Seria febre, temperatura maior de 7,5, massa pélvica no toque ou na palpação, mais de 5 leucócitos por campo em material de endocéfise, leucocitose no sangue, PCR ou VHS elevada no sangue e comprovação laboratorial de infecção cervical pelo gonococo, clamídia ou micoplasma. Mas, normalmente, na clínica, o que a gente vai ter aí é a secreção mesmo, anormal. Os outros, geralmente, depende de algum exame laboratorial, né? De repente, num pronto-socorro, até daria para fazer na urgência ali um hemograma, para ver leucocitose, um PCR, um VHS, se for o atendimento ali no hospital, se esse paciente chega para vocês assim, de repente dá para fazer. E critérios elaborados geralmente vão ser casos assim mais difíceis de DIP, de evolução atípica, por exemplo, aquela caso que tem mais de 5 dias, que você vai considerar outros diagnósticos diferenciais, mas que aí no fim das contas acaba fechando como DIP. Então, o critério elaborado ele vai exigir exames, seja de imagem ou biópsia, ou até mesmo a laparoscopia com evidência de DIP, para se fechar esse diagnóstico aí. Então, geralmente são para casos de exceção. Por exemplo, o paciente está evoluindo lá com a dor mais de 5 dias, você pede um ultrassom ou uma TCE e acaba vendo lá um abscesso tubo-ovariano, por exemplo, que é provavelmente consequência da DIP, mais arrastada de forma indolente. Aí nos critérios elaborados, tendo um deles, já é fechado o diagnóstico de DIP também. Diagnóstico diferencial da DIP são doenças ou condições que levem a sintomas abdominais agudos, gravidez ectópica, apendicite, infecção urinária, litíase ureteral, endometriose, diverticulite, dentre outras. Para tratamento da DIP, no caso da DIP leve, a gente vai manejar na atenção primária ou no ambulatório. O esquema é com ceftriaxona, 500, dose única intramuscular, mais doxiciclina de 12 em 12, 100 mg por 14 dias, mais metronidazol, 2 de 250 de 12 em 12,
por 14 dias. Então, um tratamento mais chatinho e demorado, que demora 14 dias. Então, tem que ficar muito de olho na adesão do paciente. E uma segunda opção seria a cefotaxima no lugar da ceftriaxona, IM com dose única, mas manteria doximetronidazol 14 dias. E uma observação importante, se a mulher que usa DIU desenvolve um quadro de DIP, esse DIU tem que ser retirado. Esse DIU normalmente ele vai ficar colonizado por bactéria e se não retirado, essa paciente não vai ter uma melhora clínica. Ou pode até melhorar e assim que acabar o antibiótico recidivar. O paciente com DIP tem que ser reavaliado a cada 48 72 horas, pelo potencial de agravamento. Aqui eu vou deixar os esquemas de tratamento hospitalar, mas não é o objetivo nosso. Depois, se alguém tiver curiosidade, pode consultar aqui esse material e ver quais que são os esquemas. E finalizando as nossas síndromes, a gente vai ter aqui as verrugas anogenitais, ou HPV. Então, a gente tem aí o atendimento desse paciente, faz anamnese, exame físico, avalia-se a lesão, avalia-se se o tratamento pode ser feito realmente na unidade ou se precisa ser encaminhado esse paciente. E avalia-se também se esse tratamento pode ser feito em sessão única ou se vai precisar de múltiplas sessões. Então, normalmente a gente vai encaminhar algumas circunstâncias especiais, doença disseminada, lesões grandes, múltiplas, pacientes gestantes, não necessariamente, mas se tiver gestante com doença disseminada mesmo, imunossuprimidos e crianças também vale mais ou menos essa mesma questão aqui, se for uma doença disseminada ou com grandes volumes. Aí a gente encaminha, porque normalmente vai precisar de uma incisão cirúrgica ou de uma eletrocauterização, que às vezes precisa até de fazer uma biópsia para diagnóstico diferencial. Agora, se não for uma doença disseminada de grande volume, a gente trata na unidade mesmo. Normalmente são requeridas múltiplas sessões de aplicação do ATA, do ácido tricloroacético, de 70% a 90%. O ATA ele não é assim, disponível para compra de forma imediata, a gente pede para o paciente manipular. Normalmente a gente passa ali 80%, o paciente manipula, é baratinho o ATA, não tem dificuldade nenhuma. A gente passa na receita ali um volume de 20, 30 ml, é muito mais que suficiente, ainda sobra. E o ATA é um agente cáustico que promove a destruição do condiloma por coagulação química do conteúdo proteico desse condiloma. E é feita a aplicação de uma pequena quantidade em cima do condiloma e deixa-se secar antes de vestir o paciente, antes de pedir ele para levantar, até ficar esbranquiçado. Ficou esbranquiçado, secou, a gente libera o paciente e vai repetindo as aplicações uma vez por semana, por até 8 a 10 semanas. Em geral, 4 semanas na prática, a gente observa aí que já resolve o problema. Caso o paciente apresentar dor intensa, ou até mesmo na hora de aplicar, se deixar escorrer, pode-se neutralizar o ácido com sabão, bicarbonato de sódio ou talco. E ele é uma droga, uma substância segura durante a gravidez. Então, é o que é muito utilizado na prática ambulatorial aqui nossa. A exérese cirúrgica, como eu até comecei a falar, é reservada para grandes lesões e às vezes necessidade de fazer biópsia para diagnóstico diferencial. Eletrocauterização pode ser feita também. Podofilina 10 a 25%, que é um creme, não é muito utilizada, ela é nefro e cardiotóxica, porque pode ter uma absorção sistêmica e levar a efeitos aí de arritmia, de até uma lesão renal aguda, e não pode ser utilizada na gestação. Só coloquei aqui só para de curiosidade, tem nos livros, mas não é muito usual na prática clínica diária, não. E a crioterapia é uma outra técnica que aí, às vezes, consultório particular é utilizada, que é com a aplicação de nitrogênio líquido, que faz como se fosse uma cauterização pelo frio. O nitrogênio líquido ele tem uma temperatura extremamente baixa
e é aplicado na forma de gás mesmo, de spray, em cima da lesão e faz essa cauterização da lesão. É uma técnica boa, mas não é disponível no SUS. E finalizamos aqui as síndromes e vamos agora para alguns adendozinhos, que é a definição de parceiro sexual. Dependendo da patologia, ela muda. Por exemplo, no tricomonias é só aquele parceiro atual ali dos últimos dias, semanas. No corrimento uretral, infecção cervical, cervicite ou DIP, são todos os parceiros nos últimos 2 meses. Nas úlceras genitais, aqueles parceiros dos últimos 3 meses. Na sífilis secundária, parceiros dos últimos 6 meses. E na sífilis latente, parceiros no último ano inteiro. Então, esse parceiro ele deve ser convocado, seria o ideal, né? Ou você orienta também o paciente que está contaminado a que o parceiro venha para uma procura espontânea. Ele deve ser aconselhado, oferecer as sorologias para ele, orientar sobre a importância do preservativo e tratar conforme as evidências clínicas, seja do próprio paciente, do parceiro, e se ele estiver assintomático, tratar conforme a doença do parceiro que desenvolveu o sintoma. A notificação, aquela portaria que eu citei lá no início, ela é compulsória a nível nacional para sífilis, hepatite B e C, AIDS, infecção pelo HIV, criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV e na síndrome do corrimento uretral masculino. E as demais ISTs podem ser incluídas na lista de notificação dos estados e municípios. Aí vamos aqui para alguns casos clínicos. A gente tem aqui o caso 1, o caso da doutora Luana, que atendeu a paciente Julinilva, de 36 anos, gesta 3P3A0, que tem relação sexual só com seu marido, que é viajante. Ela informava início de lesão serosa há cerca de 40 dias e que inicialmente tinha vesículas dolorosas de base avermelhada, intensamente pruriginosas. Qual o diagnóstico sindrômico, os prováveis agentes etiológicos e a conduta. Então, é um caso bem assim, florido e complexo. Então, a gente vai ter aqui uma síndrome de úlcera genital. Essa paciente iniciou com vesículas, então ela vai ter que ser tratada para herpes, ciclovir, 7 dias. Ela, no momento, está com lesão de úlcera, então, pela abordagem sindrômica, a gente vai tratar sífilis e cancro mole também, bezetacil e azitromicina. E como tem o tempo de 40 dias, então, portanto, superior a 4 semanas, vamos tratar também da novanose, doxiciclina, por no mínimo 3 semanas. Considerar fazer a biópsia para descartar a neoplasia intraepitelial vulvar, notificar, tratar parceiro e oferecer sorologia. Então, esse é o caso mais complexo possível dentro da síndrome da úlcera. Pegou todas as doenças possíveis de serem diagnosticadas e tratadas aí pela história clínica que foi apresentada. Próximo caso, seu Jacinto, 28 anos, pardo, cursou até a 5ª série do ensino fundamental, trabalha como caminhoneiro, casado há 8 anos com Lúcia, procurou a unidade de saúde da doutora Lara com queixa de dor e corrimento no canal uretral. Durante o atendimento, ele relata que nas suas viagens mantém relação sexual casual, na maioria das vezes com mulheres, usa preservativo quase sempre, porém não o utiliza com sua esposa. Há 2 semanas iniciou a ardência no canal do pênis com eliminação de secreção purulenta. Qual o diagnóstico sindrômico e conduta? Esse caso é um caso bem mais tranquilo. Síndrome do corrimento uretral, cobrir gonorreia, ceftriaxona e clamídia com azitromicina. Notificação, tratamento do parceiro, dos parceiros e parceira e oferecer sorologia. Referência principal foi o protocolo do Ministério da Saúde, de 2019, material excelente, por sinal, muito bom, e que vai ser disponibilizado aí para vocês também.
fazerem a leitura. Agradeço aí pela atenção.